Este é o podcast do Grupo PT. Uma escola horizontal de astrologia. Vem olhar o céu com a gente! Oi, esse é o podcast do Grupete. Eu sou a Bárbara, tenho Sol em Sagitário, Lua em Libra e Ascendente em Touro. Eu sou a Maria, tenho Ascendente em Áries, Sol em Gêmeos e Lua em Peixes. Eu sou a Natália, eu tenho Sol e Ascendente em Leão e Lua em Libra. Como que começou o Grupete? Então, o Grupete começou porque eu fiz 56 anos, sou a Maria, e encontrei a Natália na vizinhança, que é minha vizinha, e fazia 28 anos. E aí eu pensei, outra astróloga, que legal, vamos fazer uma coisa pro meu retorno de Saturno, que é eu tenho que devolver o que eu aprendi? E ela disse, claro, o quê? Eu falei, um grupete de astrologia. Por que grupete? Porque grupete em espanhol é panelinha. Então, marcamos uma data. Ela prontamente, uma leonina dirigida, marcou a data para novembro. Então, fizemos um mapa natal do grupete e ele é sagitariano. Aí a gente atrai muitos sagitarianos. Então, esse grupete foi para isso, para poder debater o céu do dia, os grandes planetas ou as grandes conjunções e os pequenos eventos que acontecem no céu, com uma condição, que a pessoa que participasse trouxesse seu mapa astral, para a gente poder ver o que isso repercutia, esse céu, no nosso interior, né? Então, de fora para dentro. Também começamos com Saturno, em vez de começar com Casa 1, Áries, Fogo, a gente alicerçou nosso grupete com o Senhor do Tempo porque as idades combinavam. Hoje eu já não tenho mais 56 e a Natália tampouco tem 28, mas a gente continua então no terceiro ano desse grupete. E aí a Revolução Solar nos mostrou esse caminho, né? Do podcast, estava na hora da gente sair da esfera pessoal, Panelinha. Individual, panelinha, e ir para o mundo. Sim, então, como fundadora do Grupete, eu vou complementar a história que a Maria contou muito bem. Que então, nós duas estávamos passando por esse retorno de Saturno e o Grupete começou, então, 2 anos atrás, um pouquinho mais que 2 anos. E uma coincidência muito legal é que o dia que a gente escolheu pra começar o Grupete, né, fazer esse encontro, foi o dia do aniversário da Bárbara. Eu! Então, o Grupete nasceu sagitariano, né, teve muitas participantes, tem ainda sagitarianas, e isso trouxe um fogo também, trouxe uma sabedoria, trouxe algo que continuou, assim, e que agora se transformou, que o fogo ele vai transmutando também por onde ele passa. Então, o porquê do podcast agora é porque a gente fez, então, a revolução solar do Grupete. Então, o Grupete tem mapa natal, depois a gente vai falar mais, mas então saibam que ele é sagitariano. E a gente fez, então, essa revolução solar, onde a gente viu que o ascendente do ano pro nosso Grupete estava em Gêmeos, ou seja, um signo super de comunicação, de levar mensagem, de espalhar, de distribuir, um signo de ar. O regente de Gêmeos, que é Mercúrio, nessa revolução está em Sagitário, na casa 6, ou seja, uma casa de trabalho. Então a gente percebeu um chamado aí da nossa revolução para trabalhar, para comunicar, para levar adiante. Também uma lua em Virgem, na casa 2, falando pra gente fazer algo produtivo, com valor, com organização. Então a gente sentiu que a gente precisava se organizar. E foi aí então que surgiu a ideia do podcast. E esse é o episódio 00. Então, o céu nos presenteou com uma lua e um sol a 9 graus de aquário às 9 da manhã. Quer dizer, uma lua nova e um sol de aquário que quer tudo da ideia, né, da novidade. E isso não foi um planejamento, foi um presente, porque desde dezembro a gente está fazendo cronogramas e vendo passos para dar para esse podcast do Grupete, e hoje foi isso. Começamos com vocês algo novo, começamos com a gente algo novo. Eu nunca fiz podcast, ouvi muitos,
Então, estamos assim com uma alegria interior muito grande, porque Sol e Lua juntos, gente, no mesmo grau, é assim, é um presente do céu. E o idioma esse que a gente fala, astrologuês, vocês vão entendendo. Para quem não entende nada de astrologia, peço perdão, mas é o idioma da astrologia. E lentamente vamos compartilhar com vocês tanto a escola horizontal de astrologia, quanto os materiais que vocês vão poder ter nos seus celulares, computadores. A gente já pode aproveitar que falar que já tem um Instagram do Grupete. Então também pode seguir lá, que é Grupete de Astrologia. Então lá também vai ter alguns conteúdos extras, porque a Babi teve uma ideia muito boa de dividir o nosso conteúdo entre temporal e atemporal. Então o que isso significa? Que aqui no podcast a gente vai falar sempre do signo e planeta e elemento e casa que tá na sua temporada. Então em março a gente começa com Áries, Marte, casa 1, fogo. Mas nas outras mídias, por exemplo no Instagram, a gente vai falar também de alguns trânsitos astrológicos, ou seja, onde está a Lua hoje, vai ter uma mudança importante. E como a Maria falou, todo esse ponto de partida na verdade, para olhar para dentro. Então isso tá na base, na essência do Grupete, que é estudar, assim, olhar para fora, olhar para o outro, entender pontos de vista diferentes, mas também trazer de volta para si. Acho que uma coisa que é legal falar também é que provavelmente alguém pergunte qual que é a vertente astrológica que a gente vai falar sobre. E o mais legal dessa escola horizontal de astrologia é que cada uma de nós bebeu e bebe de vertentes diferentes. Então vai ser uma mistura muito divertida de ver. A gente não renega nenhuma astrologia mesmo, porque temos alicerces fortes na tradicional, mas gostamos muito da moderna e essa escola horizontal nos permitiu, não é inventar nada, não é inventar roda, é simplesmente decifrar com outras linguagens o que o cerne da astrologia propõe, né? Que é conhece-te a ti mesmo. Por isso, uma das regras para o Grupete era vem, mas traz teu mapa, né? Vem, não precisa saber nada, mas traz teu mapa. E então essa mistura astrológica que a gente estudou, até porque cada interpretação é própria, né? Somos todas aqui astrólogas intérpretes, vai trazer uma união diferente, uma união diferenciada, né? Porque não tem como, ninguém vai pensar que o Sol é Mercúrio, certo? Então não é assim, eu penso diferente ou eu aprendi diferente. A astrologia é a melhor ferramenta de todas porque ela foi feita por um virginiano, eu sempre digo isso. Ela tem tudo, ordem, nome, lugar e movimento para esse lugar. Seriedade, sem rigidez, né? Mas é isso, não dá para chamar o Sol de Lua nem a Lua de Sol. Mas um exemplo que pode ser polêmico, mas uma divergência... a Maria considera a casa 4 como o pai e a casa 10 como a mãe. Eu ia falar isso. Eu considero o oposto, mas eu não me fecho a essa possibilidade, entende? Eu entendo os astrólogos que compartilham disso, mas numa prática pessoal eu vou ter que tomar uma decisão. Como é que eu vou olhar esse mapa? Mas no sentido de conversa, de discussão, de ampliar o astrologuês, eu acho muito válido. E eu, como sagitariana, olho sempre por esses dois lados e depois eu escolho qual que eu vou seguir. E aí, quando chegar na casa 4, vocês vão ver por que eu sou da turma da troca, né? O mundo privado e o mundo público. Mas só na temporada casa 4. Aguardem. E uma dica também para quem tá ouvindo o podcast e vai acompanhar a gente é ter o seu mapa, que foi o que a gente falou lá no início para quem veio participar do Grupete. Talvez imprimir, uma coisa mais analógica, mas pra gente funciona muito bem, porque ter uma caneta, ter um papel, né, ajuda a assimilar as ideias. E quem não sabe ver o mapa, a gente vai ensinar no Instagram. Astrologia com mitologia também, né? Astrologia, como ela é hoje,
romana, com nomes romanos, ela vem da Grécia. Então, também estudem ou entendam mitologia, porque o nominho do ser celestial lá, a figura celeste que a gente enxerga no céu, ele ganhou um nome e carrega esse nome por uma turma de sábios que deu esse nome e ninguém trocou, né? Tá lá há mais de 6.000 anos com o mesmo nome, o mesmo desenho. Esse foi o episódio 0 do podcast do Grupete. O próximo episódio vai ao ar dia 21 de março e a gente vai falar sobre Ares. Estão todos convidados. E chame seus amigos. Até. Beijo.